Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui a esse canal que tem como objetivo nos fazer crescer espiritualmente, nos aproximarmos mais de Deus. Então, eu espero que esse canal seja uma bênção na sua vida e não esqueça de compartilhar essa bênção também com outras pessoas, combinado? Deixe seu joinha e compartilhe sempre a programação da meditação e também os nossos outros programas, culto matinal, culto vespertino também, tá bom? Que o Pai do Céu te abençoe. Hoje, dia 11 de outubro, e nós vamos conversar juntos sobre a segunda parte, a carta da igreja de Tiatira. Relembrando que vai do ano 538 até 1798. Não foi um período fácil para a igreja cristã. Mas vamos ler o verso da palavra de Deus, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 24 e 28, que diz assim: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhes darei a estrela da manhã. Séculos de feroz perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas nunca faltaram homens que considerassem a obra de construção do templo de Deus mais preciosa que a própria vida. O inimigo da justiça fez tudo ao seu alcance para impedir a obra confiada aos construtores do Senhor. Todavia, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. Surgiram obreiros que defenderam com habilidade a fé que uma vez foi entregue aos santos. A história registrada, a coragem e o heroísmo dessas pessoas. Do mesmo modo que os apóstolos, muitos caíram no poço do dever, mas a construção do templo progrediu firmemente. Mataram os obreiros, mas a obra avançou. Ao longo das eras que se passaram desde os dias dos apóstolos, a construção do templo de Deus nunca cessou. Podemos olhar para trás através dos séculos e ver as pedras vivas que compõem o edifício brilhando como jatos de luz através das trevas do erro e da superstição. Exceto pelos valdenses, a palavra de Deus ficou encerrada por séculos em línguas que só os eruditos conheciam. Contudo, havia chegado o tempo de traduzir as escrituras e entregá-las aos povos de diferentes países na própria língua deles. A meia-noite do mundo havia passado. As horas de escuridão terminavam. E em muitas terras surgiram sinais do amanhecer que se aproximava. No século XVI, surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi o arauto da Reforma, não apenas para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que ele proferiu jamais se calaria. Esse protesto inaugurou a guerra que resultaria na emancipação de pessoas, igrejas e nações. Olha só quantas coisas aconteceram neste período aqui de 538 a 1798. Foi um período de grande perseguição. Foi um período que a igreja foi perseguida até a beira da destruição. Mas a maravilha aqui por trás é que Deus sempre teve os seus campeões. Vocês perceberam aqui na meditação? Deus sempre teve pessoas que estavam dispostas e valorizavam mais a verdade, mais a construção da obra de Cristo do que a própria vida. Eles estavam dispostos a se doar totalmente e entregar até a própria vida para que o evangelho continuasse. O inimigo tentou destruir de todas as maneiras e muitos morreram, mas a obra continuou viva por causa dessas pessoas. Por causa desses campeões de Jesus, a luz do evangelho, a luz da verdade ainda brilhava através das trevas, do erro, da superstição, dos enganos de Satanás. Neste período também permaneceram firmes os valdenses, que continuaram como missionários, mesmo afastados por causa da perseguição, mas eles continuavam realizando um trabalho missionário e procurando espalhar as verdades da Bíblia, que até então elas eram totalmente ocultas, como nós vimos aqui, em línguas que somente os eruditos conseguiam ler, conseguiam entender. Mas, Papai do Céu, não deixe a sua causa abandonada. Por mais que passou por esse momento triste, por esse momento de escuridão, Deus levantou os reformadores
Começando, como nós vimos lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 28, começando pela estrela da manhã, John Wycliffe, que foi um grande reformador, aquele que começou o protesto contra as falsas verdades, contra as heresias da Igreja Católica. E depois dele vieram muitos outros reformadores, Lutero e muitos outros também, defendendo a verdade da Bíblia e defendendo que as pessoas tivessem a Bíblia em casa, para que elas lessem e fossem dirigidas também pelo Espírito Santo. Vocês perceberam que não foi uma época fácil. Às vezes nós achamos que a nossa época está difícil, mas não. Eles passaram por muitas dificuldades. E agora, como eu estou falando para vocês esses dias, é a nossa vez de lutarmos também pela verdade. O que você valoriza mais? O seu conforto ou o progresso da causa de Deus? Vamos pensar sobre isso no dia de hoje? Vamos orar? Amoroso bom Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença e te agradecemos, Senhor, pela noite, pelo repouso, por esse momento de estarmos juntos aqui em meditação. Se faça presente, Senhor, no nosso meio, nos conceda o Teu Santo Espírito, nos impressione com essas palavras, Senhor, e nos ajude a fazermos bem mais para Ti. Nos desperta, Senhor, da nossa sonolência, da nossa mornidão espiritual e nos ajude, Senhor, a nos empenharmos totalmente para alcançarmos novas almas, para que Jesus possa vir logo nos resgatar desse mundo de miséria e pecado. Abençoe a cada amigo que estava participando dessa meditação. Abençoe, Senhor, as nossas famílias. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.